Não. Tá. Aí, a primeira pergunta de motivação é como surgiu a série? Como surgiu essa série? Olha, eu tenho que me reportar um pouco para as minhas memórias para falar, né, sobre esse trabalho, né? Ele, na verdade, ela surgiu com uma fotografia, né, por incrível que pareça, né? Um momento muito difícil, né, da minha vida, né, assim, da minha relação com a minha mãe, porque ela estava num processo, minha relação com ela não, né? Falo da minha relação afetiva com ela, né, no sentido de perda, ela estava num processo terminal, né, de câncer, e eu estava em Soura na casa dela e eu soube de eu me ligaram dizendo que ela estava passando muito mal. Aí eu peguei imediatamente um barco, né, o primeiro barco que eu peguei, eu voltei, e quando eu estava no meio da Bahia, veio uma tormenta assim, assustadora, sabe? E eu fiz umas fotos dessa tormenta, né? Várias fotos, fotografei. Isso foi em 98, mais ou menos, né? E eu guardei essas fotos até hoje, né? Até hoje eu tenho essas fotos. E uns 5 anos depois, eu sempre visitava essas imagens, sabe? Aí um tempo depois eu comecei a desenhar essa mesma fotografia, sabe? Eu não desenhava outra, eu botava sempre a mesma fotografia. Eu iniciei um processo, sabe, quase de superação, fazendo esses desenhos, sabe? Em carvão, né? Que é um desenho. Mas eles eram menores, assim, né? Essa série, inclusive, faz parte do acervo 11 de janeiro, que eu doei, né? Do 11 de janeiro, a série completa. E eu fiz uma série de desenhos, que era a mesma imagem. Era quase que um processo assim, de superação, sabe? De tentar, foi muito duro para mim, foi muito difícil. Né? Eu acompanhei muito esse processo, eu cuidei dela durante um tempo. Né? E depois eu acho que foi esse mergulho na paisagem, essa relação da dor, sabe? De uma interioridade muito grande, né? E eu olhava o desenho com essa tempestuosidade, né? Sempre permeando essa ideia de tempo. De transitoriedade, era muito importante para mim. Por isso a água, por isso o céu, por isso a atmosfera, né? Isso tem um valor simbólico profundo nas minhas escolhas em relação à imagem. Mas sabe que na arte você tem que transformar isso em corpo, em matéria, né? E era essa, ao mesmo tempo era essa interioridade, e ao mesmo tempo uma extrema objetividade com o desenho e com a pintura, né? De encontrar, digamos, a sua conformação, a sua resposta como linguagem, né? Então, daí ela demanda um longo tempo, né, de mergulho, de experiência com a matéria, de experiência com a cor, de experiência com a técnica. Então, eu desenhei muito antes de começar essas pinturas, mas muito, assim, sei lá, dezenas de desenhos, né? Para entender principalmente a luz, né? Como entrar com a cor, né? E como também representar a água, no seu sentido. Não porque você tem esses elementos muito codificados na história da arte, né? Você pode se apropriar, de repente, olhar para uma pintura e buscar, mas não, essa água para mim, sabe, era uma água que tinha uma cor própria, tinha uma memória, né? E ela tinha que ter, digamos, o seu tempo, né? A sua imersão. Daí eu busquei sem essas referências, olhando mais para a paisagem da Bahia mesmo, né? Esse rebatimento na pintura e nos desenhos. Então foi um olhar muito forte para a minha paisagem local, para essa paisagem daqui, né, que você vê aqui na frente. Né? Daí eu iniciei esses desenhos foram acontecendo. E as pinturas, as primeiras, né, elas eram muito Turner, assim, sabe? Porque era muito memória, era mais memória do que... Sabe que a memória ela te leva a um processo assim, ao mesmo tempo de aproximação, né, interior, mas de distanciamento um pouco, digamos, daquilo que é real, daquilo que é concreto, né? Então, são camadas e camadas e você acaba entrando, sei lá, num mergulho um pouco da abstração, né? Eu queria mais as sensações do que propriamente que as pessoas queria que as pessoas percebessem o rio, mas percebessem a partir, digamos, da sensação da cor. Então, tanto é que as minhas primeiras pinturas eram super bagunçadas, assim, né? Mas elas estavam lá, né? Aí, só que eu olhava para esse rio e via, né, esse movimento da água, né, essa relação forte com essa matéria, com esse corpo, né, com essa dimensão infinita, né, que a gente tem aqui, que é da paisagem amazônica, né? E eu, assim, procurei
trabalhar muito isso nessas atmosferas em relação à pintura. Procurando também fazer algumas escolhas em relação à paleta, né? Os tons terras dominam muito, né? Eles dominam muito os primeiros planos, né? Sabe? Eu sempre entro com os primeiros planos terras e depois eu vou sobrepondo as camadas. Os céus entraram depois, né? Os céus não... Engraçado, os céus entraram primeiro nos desenhos, né? Mas quando eu comecei a pintar, eu eliminei os céus e fiquei só com as águas, né? Aí depois os céus entraram com as águas. Eles ficaram mais narrativos, assim, né? Mais esse realista, mas um pouco mais descritivo, assim. Eu não sei. Primeiro trabalhei o céu nos desenhos e na pintura. Aí comecei a fazer só as águas, né? Aí eu abolia o céu. Eu achava que o céu me levava muito a uma relação muito factual, sabe, com a paisagem. E eu não queria. Eu queria uma imersão na pintura, sabe? Eu queria que a coisa ela se desse, primeiramente, porque a pintura é o seguinte, né? Quando você supera muito esses elementos mais básicos, né? Você faz um mergulho na cor e na luz, né? Quando você está numa instância mais profunda, você vai numa luta profunda com a matéria, entendeu? Sabe? Nessa tensão, nesse jogo que eu estava. Às vezes eu desenhava muito, às vezes eu soltava mais. Eu gosto da cara do Alex por causa disso, sabe? Que ela é matéria e ela é ao mesmo tempo, sabe? Eu fiz aquela pintura com um impulso, sabe, tão grande, né? E deu tudo certo naquele momento, sabe? Eu falei, cara, eu não consegui mais fazer daquele jeito, sabe? Né? A pintura é engraçada. Eu estava lendo o texto do Degas, que também tinha essa loucura, sabia? Ele guardava muitas pinturas dele, porque ele ficava sempre refazendo e ele achava que... Tá, parou? Não, vou dar uma pausa.